dúvida, porque ninguém foge se não estiver devendo nada. Não tem nem sentido, não é, Rafa? Eu Não falei teria até sobre isso. sentido. Não teria sentido você fugir se você não tiver culpa. Isso aí não tem sentido em lugar nenhum. Então, legitimou mais ainda a tese da polícia. Resumindo, é isso. E até o momento, a polícia tenta prendê-lo para que ele possa dizer o que ele fez com a criança. Diego, teve no início, eu lembro que a polícia trabalhou afirmando a culpa, a autoria, né, atribuindo a autoria ao Tiago Fontes, e inclusive falando de que a menina estaria sem vida, a pequena Ana Sofia estaria sem vida. Em uma entrevista que você fez com o doutor Aldroville Grise, ele disse assim, que a polícia está trabalhando diuturnamente, de forma incansável, e não irá descansar, a Polícia Civil, enquanto não prender o Tiago Fontes e nem localizar e nem encontrar a Ana Sofia. Nessa fala dele, ficou parecendo que a polícia trabalha, pelo menos, com a hipótese da Ana Sofia estar viva. Você que está... Eu assisti sua live e eu lembro o que levantou sua orelha em pé. Foi quando ele disse assim, nós demos um passo importante. Isso, exatamente. A entrevista foi eu que fiz, mas houve, você talvez não interpretou a intenção do delegado, mas sabe qual foi? Eu estava com ele, conversei com ele de gravar, antes de fazer ao vivo, o passo importante foi a identificação do Tiago. Foi o que ele se referiu a isso. Ele se referiu a autoria, a descoberta da autoria de seu Tiago, ele disse que foi um passo importante na investigação. Então, quis dizer assim, se ele pegar o Tiago, conseguir pegar, consegue Tiago dizer o que ele fez com a menina, onde ele ocultou o corpo, e eles continuam com a mesma convicção de que acreditam que a menina está morta. Tá. Então, é essa dúvida que eu estava... justamente da polícia estar trabalhando com a probabilidade da pequena Ana Sofia estar viva, encontrar o corpo Ana Sofia. Quando ele se referiu ao passo importante, a identificação do autor. Do autor. Que até então não tinha. Não é? Até então não tinha. Aí, quando identificou o autor, foi quando ele se referiu que deu esse passo importante, e o segundo passo seria prendê-lo. Eu, como policial, né, de formação e filho de delegado, inclusive, meu pai atuou por 40 anos como delegado, eu cresci praticamente, passei a minha adolescência dentro de delegacia acompanhando, então eu sei que a polícia ela trabalha considerando várias nuances, várias vertentes, várias possibilidades, tá? Geralmente ela não trabalha, ela vai descartando ali as possibilidades, enfim. Mas nesse caso... Rafner, deixa eu vou lembrando das coisas, vou falando aqui. Eu assisti fica à vontade. uma parte de sua live de ontem, e você falou que tinha dúvidas, é uma menina maior, menor, tal. É o seguinte, a perícia deu que é uma criança. Sabe qual foi a medida que a perícia deu? Como era distante? Entre 1,20 e 1,40. A altura daquela pessoa que entrou, daquela imagem. Sim. Entre 1,20 e 40. Sabe qual é a altura de Ana Sofia? 1,28. Ou seja, era justamente a perícia bateu a altura de Ana Sofia. Na perícia deu. É uma pessoa entre 1,20 m e 1,40 m. Naturalmente, uma criança, né? Até então, 12 anos. 1,20 m e 40 m. Ana Sofia tem 1,28 m. Bate justamente na altura dela. Eu falei o seguinte, porque alguém colocou essa dúvida até afirmou, não é ela por conta da altura. Eu falei, não, mas se não foi ela, cadê? Onde ela está? Eu vi a perícia. E por que o Tiago fugiu? Então eu disse assim, que numa imagem de câmera, muitas vezes a imagem fica distorcida, a pessoa pode ficar mais magra, pode ficar mais alta, pode ficar menor, a depender, mas que eu disse que acreditava ser sim a Ana Sofia e não outra criança, até porque a Ana Sofia até hoje não apareceu e o Tiago está foragido da justiça. E outra coisa, até hoje, se ali foi, vamos dizer, não foi a Ana Sofia, foi outra criança. E quem foi? Eles não sabem dizer. Não é que não foi a Ana Sofia, se eles dizem que não foi a Ana Sofia, foi outra criança. E quem foi?
Pois é, e aí que tá. Não Foi a é? E quem pergunta que foi? eu A babá fiz. não sabe dizer, a menina de 14 anos não sabe dizer, nem o Tiago sabia dizer. No início, lá atrás, o delegado até falou comigo, rapaz, a gente está desconfiando que pode ser um. Quando ele não estava, quando não havia uma suspeita mais clara sobre o Tiago, dizia assim, será, talvez seja um amante, ele não queira dizer tal, mas depois viu o motivo que não queria dizer, foi a garotinha. Uhum. Gente, eu quero chamar atenção para uma coisa. Eu tenho muito respeito com o trabalho de outros canais que fazem aqui, tá? Eu sei que tem pessoas que vêm, citam o canal de. Eu aqui não vou citar canal de ninguém, por mais que eu discorde da pessoa, para mim é uma falta de ética da minha parte, que apresento aqui, tenho a minha responsabilidade com este canal e para com as pessoas que gostam do meu trabalho. Então, eu não vou citar aqui canal de ninguém que falou, fez, disse, pensa. Cada um pode fazer tirar as suas conclusões, tá? Eu, como eu disse, eu uso a minha experiência de quase 30 anos na polícia para, de uma forma técnica, principalmente dentro do campo investigativo, apresentar as minhas hipóteses, não afirmações, hipóteses, tá? E respeitando também o trabalho do Diego Lima, que eu venho acompanhando, venho fazendo um trabalho brilhante nesse caso, inclusive, claro que não só esse caso que ele cobre, mas assim, então, eu respeito vocês que estão participando aqui, cada um com um tipo de pensamento, de conclusão, inclusive, mas temos que dar crédito, eu sempre gosto de dar crédito ao trabalho da polícia, até porque são 4 delegados na Força Tarefa, Mas, fora isso... Rafner, mas se alguém tiver aí, eu não consigo ver os comentários, questionando o trabalho da polícia, assim, eu que estou acompanhando, você pode me questionar, que eu respondo naquilo que eu puder Pronto, responder, tranquilo. tecnicamente, legalmente, do que eu vejo lá. Você pode fazer aí, se as pessoas estiverem questionando, pode me fazer a pergunta aqui, entendeu? Certo. Tá bom. Alguém Fique tiver, à gente... vontade para perguntar o que quiser, para me questionar, para me contrapor, você mesmo, Abra. Pode ficar à vontade aqui, fazer esse bate-papo saudável, porque a gente aqui, eu sou igual a Samuel, a gente não tem nada a esconder, a gente não tem nada. O trabalho da polícia é profissional, o nosso é profissional, agora a gente também não vai cometer injustiça, como, por exemplo, ficam fazendo insinuações com relação à família de Ana Sofia. A família de Ana Sofia foi investigada de cabo a rabo. Não tem envolvimento nenhum com o desaparecimento de Ana Sofia. Entendeu? Uhum. Perfeito. Mas pode continuar. Não, tranquilo, é justamente isso, você já falou, né? Porque aqui comentaram o seguinte: olha, não está tendo novidade, mas ninguém pode inventar, porque, gente, nesse afã de querer, muitas vezes, tem que ter novidade, mas às vezes nós dependemos de informações de quem está investigando. Oficial, a gente não pode criar. Oficial criar novidades, vamos criar novidades. Isso é fake news. Não Nós tem temos que novidade. ter informações oficiais do que está acontecendo. O que Nem nós a podemos. polícia, nem a polícia tem novidade. A polícia trabalha sigilosamente para prender o Tiago. A polícia já tem a conclusão. Quem deu sumiço à menina foi o Tiago. E ele precisa ser preso para avançar no segundo passo, que é encontrar a garotinha. Exatamente. Temos que ter responsabilidade, gente, porque às vezes a gente fica querendo resolver logo o caso, prende, porque o Diego falou algo aí interessante. A polícia, ela não tem poder de prender quem ela quer. Eu repito isso aqui direto, ela depende de um mandado judicial, tanto que é pedido. Por exemplo, a prisão temporária do Tiago Fontes foi solicitada. E aí a justiça vai determinar se... Rafa, né, para as pessoas que não entendem, se o Tiago estiver fora da Paraíba, a prisão sequer depende da Polícia Civil, só da Paraíba. Tem que pedir a outro estado, em parceria. O policial civil não pode sair daqui para outro estado para ir prender o Tiago. Nem isso pode, porque é nos limites da jurisdição. Se ele não está mais na Paraíba, a Polícia Civil pode tentar continuar investigando, identificar e fazer uma parceria com outra polícia e para prendê-lo. Mas nem a polícia não pode sair daqui para ir prender em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde quer que esteja. Entendeu? Exatamente. É limitado.
É porque, assim, às vezes as pessoas todos nós, como o Diego falou, todos nós estamos ansiosos pelo fim desse caso, né, para que saibamos o que de fato aconteceu com a pequena Ana Sofia, mas não podemos atropelar os fatos, não podemos aqui obliterar nenhum meio legal de se chegar a um final. Até porque, se fizer a coisa errada, o Tiago, uma vez preso, pode sair livre dessa. Claro. Se fizer errado, eu já falei isso aqui. Leva a nulidade. Nulidade, porque ele tem direito à presunção de inocência, tem direito à ampla defesa e o contraditório, tem direito. E se um inquérito vem eivado de erros, de vícios, e o processo é colocado na rua, não adianta. Então tem que ter cautela, como foi o caso da Flor de Lis. Vamos lá para poder fazer a coisa tudo dentro da lei, tá? Para que amarre justamente com esses dispositivos legais, e uma vez localizado, capturado, preso, ele não consiga sair, seja julgado pelo que ele provavelmente tenha cometido com a Ana Sofia. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Diego, para você. Houve, muita gente falou, muita gente não acredita que o corpo da Ana Sofia saiu da casa do Tiago. Você tem alguma informação sobre isso? Porque, inclusive, tem uma pessoa aqui, não quero dizer o nome, tá? Uma companheira, está sempre aqui com a gente, uma amiga. Ela diz, olha, a vida da Ana Sofia foi tirada no interior da casa do Tiago e o corpo foi ocultado lá na casa dele. Você tem o que para dizer sobre isso? Olha, com relação a isso, eu tenho convicção que não está na casa dele. Isso aí eu tenho convicção que eu entrei, acompanhei. Olha, a polícia quebrou parede, a polícia quebrou piso, a polícia fez muita coisa. Agora, ela pode sim ter sido morta e provavelmente foi morta dentro de casa. Era uma garotinha pequena, pesava, se eu não me engano, era 28 ou era 23 quilos. Então você até asfixiando matava ela. Tem produtos hoje que você coloca no nariz que a criança pode desmaiar. Então, provavelmente, inclusive a polícia identificou isso, ela foi morta dentro do ambiente lá da casa do Tiago. Agora, esconder não, os cães farejadores foram lá, quebraram parede, quebraram piso, quebraram tudo. Ele saiu com o carro. A polícia identificou isso, ele mudou o caminho, ele estacionou o carro, entrou de ré, depois colocou o carro para dentro de ré, depois tirou o carro no intervalo de pouco tempo, ele fez todo o movimento. Ou seja, ele se preparou para praticar esse crime. Eu conversei com o delegado a sós, o delegado disse, você precisa ver a mudança nos últimos 2 meses, antes do desaparecimento da menina, ele mudou toda a rotina dele, ele se preparou. Inclusive, os celulares, ele formatou, computadores, ele se preparou em tudo, inclusive formatou um celular, escondeu na casa do sogro, nem o sogro sabia que ele tinha escondido o celular lá. Nem o sogro dele sabia. E no dia que ele desapareceu, era justamente o dia que o delegado iria fazer a cariação dele com o sogro. Ele fugiu nesse dia. Existe a possibilidade, Diego, de outras pessoas estarem envolvidas ou a polícia trabalha unicamente com a atuação do Tiago Fontes? É um lobo solitário? A polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas. Não descarta, entendeu? Não descarta essa possibilidade. Não descarta nem a filha. Não descarta. Mas tem alguma ideia da motivação, ou seja, o que levou ele a planejar isso? Qual seria? Ele tem um perfil, inclusive nós entrevistamos em nosso programa de rádio um psiquiatra forense. Quando fez a leitura dele, ele tem o perfil de um psicopata. Inclusive os livros que ele comprava para a filha, o estilo de vida era uma pessoa esquisita, tal, tudo. As leituras lá que ele comprou para a filha, acredito que ele lia também, era nesse sentido, não era de uma pessoa normal, nem era natural você comprar livro para sua filha, para uma criança, para um adolescente de 14 anos. Então, ele participava do tribunal de júri. Cidade interior, meu amigo, geralmente você não quer participar. As pessoas dão um jeito de conversar com ele para não participar, cidade do interior, cidade pequena. Ele fazia questão de ser membro, de compor o tribunal de júri, que trata de homicídio, né? Entendi. Porque é importante se traçar, né, o perfil do suspeito, daquele que é o principal suspeito, para entender o que levou ele a planejar isso aí.
e que tipo de modus operandi seria né, encaixado nesse perfil quando é desenhado. Ele tanto é um psicopata que ele conseguiu manipular a família toda. E algumas pessoas até hoje acreditam na inocência dele, da família dele. De tão inteligente que ele é, nessa questão de manipulação de informações. Geralmente, quase sempre os psicopatas são inteligentes, são frios, né? Porque eles calculam tudo friamente. Enfim. Deixa-me ver aqui, gente, porque tem muita gente, são várias opiniões. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para o Tiago, né? Qual vizinho... tá, aqui já estão conversando, tem falando aqui acerca de uma Vanessa. Se a polícia sabia que Tiago era culpado... pronto, Ana Cristina, né? A Ana Cristina diz aqui, se a polícia sabia que Tiago era culpado, vou até colocar na tela aqui, tá, Diego? Para que você veja também aí. Se a polícia sabia que Tiago era culpado, por que não o vigiou e deixou ele fugir, né? Quer dizer, não manteve uma vigilância... Porque a polícia não tinha certeza. A polícia não tinha certeza. A polícia veio ter a convicção formada com a fuga dele. A polícia estava trabalhando. No dia que ele fugiu, ia fazer a cariação dele com o sogro. Entendeu? E ao longo da investigação, com a fuga dele e o avanço, foi que a polícia teve certeza. Porque a gente sempre tem uma frase, minha querida que está assistindo, no direito penal é indúbio pro réu. Quando se tem dúvida, a decisão sempre deve ser a favor do réu, né, no direito penal. Nesse caso aí, a dúvida, você não pode prender ninguém com muita dúvida. Você tem que ter convicção para poder pedir a prisão de alguém. É muito grave, né? É uma medida, é o que a gente chama, é a medida mais dura. É a medida de prisão, não é tirar a liberdade de alguém. Então, a polícia não poderia fazer essa prisão sem ter a convicção. Depois, a polícia teve a convicção, pediu a prisão dele e saiu, junto com as provas juntadas. O Tiago Santos, aí, nosso parceiro do Verdades Secretas, Rafne, em suas conjecturas. Tiago, é o seguinte, aqui eu estou entrevistando o Diego, né? Se eu ficar colocando minhas conjecturas, que eu sempre coloco aqui, aí deixa de ser uma entrevista e eu fico falando mas você pode fazer, né, suas conjecturas, se quiser. Aqui eu vou transformar, Tiago, obrigado, é um parceiro nosso aí, Tiago Santos, do Verdades Secretas. Eu vou colocar as minhas conjecturas em forma de perguntas, tá? É o que eu estou fazendo. Para eu não estar falando. Eu estou transformando em perguntas e, a depender da resposta do Diego, vai... E tudo que eu estou respondendo não é o que eu acredito, o que eu penso. É o que eu acompanhei próximo à investigação. É o que eu vi, é o que eu presenciei. Eu acompanhei, o que eu conversei com os investigadores